vivo para mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores. E hoje é dia do quê? De fofocas terapêuticas. O meu podcast para a gente o quê? Fofocar, fazer fofocas que curam. Então eu sempre trago um convidado aqui com uma história interessante para a gente conhecer melhor, também refletir sobre a vida e se divertir bastante. Já pegaram o café, o chá de vocês? Eu estou aqui com o meu chá gelado hoje, porque está um calorão em São Paulo. Então, peguem o seu chá gelado, seus cafés, seus bolos, porque nós vamos ter um papo muito maravilhoso hoje. A minha convidada hoje é a Kedma Lúcia, e a gente vai falar sobre como a constelação familiar pode transformar a sua vida. Então, eu vou chamar ela aqui para ela se apresentar, conversar, e a gente vai ter um papo muito gostoso. Então é isso aí. É um prazer ter você aqui, Kedma. Olá, boa noite. O prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom, né? Principalmente quando se fala de fofoca. Só vamos. Eu amo uma boa fofoca, gente. Por isso que eu criei fofocas terapêuticas para a gente fofocar de uma forma divertida, leve, fofocas que curam. E, Kedma, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse sobre você. Conta um pouquinho da tua vida, porque assim, eu falo, quando eu tô nesse podcast, eu quero saber da tua vida. Então, vamos lá. Vamos nessa. Então, olha só, eu sou a Kedma Lúcia da Silva. Eu sou a primeira de 7 irmãos. Sou ex-atleta de vôlei de praia. Eu sou tia de 6, que nasceu um sobrinho hoje. Nasceu Luca. Então, Maria Eduarda, Tainá, Manuela, Tiquinho, Carlos Eduardo, Levi e agora o Lucas, 7, né? 6 não, são 7. E sou ex-atleta profissional de vôlei de praia. Hoje, neuroterapeuta Hertz, né? Terapeuta, trabalho com as constelações. Tenho várias formações em psicanálise, reikiana, enfim, né? Todas as abordagens aí que me chamaram muita atenção. E hoje eu atuo, né? Sou mentora de mulheres, trabalho com a Elaine Olives, né? Sou a mentora da mentoria 1000 Hertz. Faço também alguns trabalhos com ela na construção de conteúdo para alguns livros, inclusive. Eu nem sei se eu trouxe. O livro, esse último livro que foi lançado, também participei. E é isso, estamos aqui. Vamos lá. Nossa, uma honra o seu convite. Muito feliz por participar desse seu espaço aqui. Muito grata. Para mim é uma honra ter você aqui. Gratidão, Kedma. Eu admiro muito o teu trabalho. Eu gosto muito mesmo, assim. Recomendo, inclusive, o teu trabalho. Maravilhosa. Estou na minha segunda mentoria com você, né? Estou na segunda mentoria. Recomendo muitíssimo o seu trabalho. E eu queria que você falasse para a gente, você escolheu esse tema de constelação. E eu queria que você trouxesse, para quem não entende, o que é constelação primeiro, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é, tem muita coisa errada que se fala sobre constelação também, muita coisa. Então, explica um pouquinho sobre isso antes de a gente entrar um pouquinho mais em como pode transformar. Tá. Então, olha só, a constelação, eu vou falar o que o Bert Hellinger falou, né, da constelação. É uma ajuda para a vida, simples assim. É uma ajuda para a vida. A constelação é uma palavra de origem alemã, quando foi traduzida para o português ficou constelação, que significa ordem, organização. Não é? E a constelação ela é uma filosofia de vida aplicada. Quando a gente fala organização, quando a gente fala constelação sistêmica familiar, toda vez que eu ouvir constelação, sabe que é alguma coisa que vai organizar. Tem algo aí fora do lugar que precisa ser organizado, né? É uma filosofia de vida aplicada e a constelação ela estuda, né, os padrões de comportamentos dentro dos grupos familiares que são passados de geração em geração. E como base da constelação, ela tem as 3 leis, as 3 ordens do amor, que o Bert Hellinger chama de hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber. Então, essa aqui é a base. A constelação ela não foi inventada, a constelação a constelação foi o que fez a humanidade sobreviver até hoje. E a constelação ela se deu lá com os homens primitivos, né? E que entrou um som aqui. E a constelação ela originou lá mesmo, dos homens primitivos, os homens das cavernas, que eles viviam sozinhos, em estados de luta ou fuga,
quando o homem decide viver em grupo por questão de sobrevivência. Então aí você imagina, né? Esse padrão de viver em grupo é um padrão milenar desse homem primitivo que nós repetimos ele até hoje. Até hoje nós vivemos em grupo. Agora, você imagina se nós repetimos esse padrão do homem primitivo, imagina os padrões que nós repetimos dos pais, dos avós, dos bisavós, do nosso sistema familiar, que estão muito mais próximos que nós, né? Muito mais próximos. Então, é aí para mim onde faz muito sentido a constelação sistêmica familiar, porque nós trazemos, né, muitos padrões do nosso sistema familiar que muitas vezes estamos ali emaranhados neles, né? E aí é onde descobrimos. Como que descobrimos? Como que eu sei que eu vou fazer uma constelação? Como que eu posso perceber isso? É quando eu verifico, que eu percebo que a minha vida não está fluindo, né? Quando não tem uma fluidez, quando não está em harmonia, quando eu tenho alguma questão na minha vida financeira, no meu relacionamento, quando eu tenho alguma questão na saúde, puxa, Kedma, no trabalho. Então, quando tem alguma coisa que não está legal, é muito provável que tenha alguma coisa fora do lugar e a gente precisa olhar. E através da constelação, a gente tem essa possibilidade. Maravilha, Kedma. Foi um bom resumão. Foi um resumão, né? Não, parabéns que eu falei. Resumo do resumo. Boa e difícil de responder num resumão, porque constelação é algo muito amplo. E eu achei interessante de você trazer uma coisa que é verdade, que poucas pessoas falam, que a constelação não foi criada, ela simplesmente é. O Bert Hellinger organizou essa informação, porque isso existe, é milenar. Tem culturas que chamam a constelação de outra coisa, mas é a mesma coisa, porque sempre existiu esse movimento, só que foi organizado de uma forma que fique fácil de ser acessado nesse momento atual que a gente vive. Então, é muito interessante, porque as pessoas pensam, é invenção. Não, gente, é... Eu vi uma história linda, inclusive, de uma pessoa que eu conheço, que ela estava falando da família dela, né? Tem aquela, eu não lembro o nome, tem uma série de fala sobre constelação familiar na Netflix, e ela estava assistindo com a mãe dela, ela falou, nossa... Isso, Uma Nova Mulher. E ela estava assistindo com a mãe dela, e a mãe dela falou, nossa, o seu avô fazia isso, eles são do Japão, né? A família dela é do Japão. E, tipo, seu avô fazia isso, seu avô fazia, ele reunia as pessoas e fazia esse tipo de trabalho. Só que aquela coisa, não chamava constelação lá. Então, esse tipo de movimento, gente, ele é milenar, existe no mundo inteiro, só que com o nome dado na embalagem daquela cultura, sabe? É muito legal você trazer isso. E, Kedma, eu sei que constelação brilha teus olhos, você vibra quando você fala de constelação, é muito bonito. Mas uma coisa que eu nunca te perguntei, e eu quero saber agora, é como a constelação entrou na tua vida? Vou te contar. Então, olha só. A constelação, ela simplesmente veio, né? Entrou na minha vida mesmo, né? Eu estava num momento bem delicado da minha vida, um momento bem delicado mesmo. E aí, eu frequentava um local e teve uma pessoa que falou assim, Kedma, uma terapeuta, Kedma, ela estava terminando a formação dela. Ela falou, você quer participar de uma constelação? Eu falei, oi? Constelação? Não sabia o que era isso. Eu falei, quero, olha, eu quero, né? Vamos lá. Ela falou, olha, vai acontecer tal dia. Eu falei, olha, bacana. E aí ela pegou, marcou o dia, eu fui e cheguei atrasada. Pérola, eu vou tirar esse fone, que esse daqui não tá... Você consegue me ouvir? Consigo. Peraí, que eu não consigo te ouvir. Deixa eu tirar que tá me incomodando. Tá tudo certo. Aqui você tá em casa, relaxa, vai lá. Agora sim. Agora sim. Não. Aê, me ouve? Então, e aí o que aconteceu? Eu fui participar, cheguei atrasada. Quando eu cheguei, gente, já estava, Pérola, as pessoas sentadas numa roda, e a professora, no caso, né, a consteladora, aí eu olhei ali aquilo naquela sala, eu falei, o que é isso? Aí ela falou assim, olha, nós já vamos iniciar a constelação, você pode sentar, se caso você estiver disponível para participar, né, se você não quiser, tudo bem. Aí eu, participar do quê? Pérola, e eu tava assim, ó, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Eu sentei, juro para você, com a minha cara, sabe assim, quando... Aí eu sentei. No que eu sentei, a mulher veio com os papeizinhos e começou a entregar para as pessoas, eu assim, ó, olhando, e ela me entregou. Ela falou, você pode participar? Eu, posso. Nem sabia o que era.
Aí peguei o papelzinho, aí a professora falou que a gente tinha que guardar o papelzinho lá, guardei. E aí ela falou, né? Segue o movimento, e eu lá em pé. Aí, de repente, eu senti um negócio assim no meu corpo. Aí eu, o que é isso? E eu olhava assim para minhas pernas, eu me olhava e eu, o que é isso? Eu não tava sentindo isso. Aí eu pensando comigo, juro, Pérola, juro. E eu falava assim, que doideira é essa? E aquela sensação, aquela coisa, enfim. A constelação aconteceu, a professora foi perguntando e eu saí. Foram duas constelações. Eu saí com um ponto de interrogação, porque eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso é espírito? De que é isso? Pérola, eu fui embora. Eu fui embora porque eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu não entendi nada, nada. Ai, muito bom. Passaram 15 dias, ela me chamou de novo. Kétima, vai ter a constelação de novo. Você quer participar? Quero. Falei, quero. Ela falou, então tá bom, vai ser tal horas. Eu cheguei antes de todo mundo, né? Eu cheguei antes, porque eu falei, eu preciso saber o que é isso, né? Porque no workshop, a professora, na constelação, ela sempre explica antes. Aí o que aconteceu? Eu cheguei antes primeiro, já sentei lá. Quando ela explicou, Pérola, eu falei, é isso que eu quero na minha vida. É isso que eu quero, porque aí eu entendi tudo. Aí eu me apaixonei, né? Eu falei, bom, agora eu vou fazer a formação. Com quem que eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Comecei a pesquisar. Aí eu participei de uma constelação com uma outra pessoa, mas eu falei, nossa, mas eu achei estranho. Aquilo não me pegou. Falei, bom, e agora, hein? Com quem que eu vou fazer a constelação, gente? E agora? Aí eu falei, bom, vou procurar no Google, né? Pérola, na hora que eu abri o Google, quem apareceu? A professora Roseli Silva, que eu amo de paixão. Com ela que eu tinha feito a primeira constelação. Eu falei, já entendi, é com você que eu vou me informar. E aí eu fiz a constelação com ela. Então a constelação entrou, na verdade, eu caí de paraquedas na constelação, entendeu? Eu caí ali assim, ó, opa, eu tô. E aí eu simplesmente amo de paixão. Não, você falou isso, eu falei que eu achei muito engraçado. Foi literalmente você começou. É isso que as pessoas não entendem quando a gente fala de constelação. Você não precisa saber o que está acontecendo numa constelação. Você não tem que entender nada. Você só tem que estar aberto e fluir. Gente, assim, só para quem tá, tipo, nunca ouviu falar de constelação para dar um contexto, a constelação tem várias formas de você fazer uma constelação, várias mesmo. Uma delas, que é a mais tradicional, é a constelação em grupo. Que acontece quando esse Kedma falou, nossa, eu sentia aquele negócio no meu corpo, não sabia se era espírito, não sabia o que era. É porque é o que a gente chama da constelação de representante. Quando a gente vai fazer esses movimentos de colocar o sistema no lugar, e a gente faz com pessoas, as pessoas que falam, não, eu participo, ou que são escolhidas, né? Porque depende do movimento, de como é feito, né? Depende de como o constelador guia. A pessoa que aceita participar ou que é escolhida ali na hora, ela entra no campo e ela acaba representando alguém. Só que assim, você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe quem ela é. E você, quando você entra, você sente aquela energia, você age exatamente como aquela pessoa ou aquela situação pede. É muito louco isso. E isso é o quê? E na verdade, hoje, né, eu faço a minha constelação vibracional. Por quê? Porque essa sensação são apenas as emoções. Só isso. Então, é raiva, é medo, é tudo que nós sentimos. Por que nós sentimos algo que não é nosso, se a gente está representando uma constelação que não é nossa? Porque todo ser humano tem sentimento, tem emoção. Então, é claro que aquela emoção, aquela sensação, ela vai ressoar de alguma forma. Todo mundo tem família, todo mundo pertence a um sistema familiar. E cada sistema familiar tem os seus emaranhamentos, tem as suas questões. E, coincidentemente, quando você participa de uma constelação, quando você é convidado ali para participar, geralmente você sempre pega um representante que é justamente aquilo que você precisa olhar no seu sistema. Porque a constelação ela não é apenas para quem faz, quando ela é realizada em grupo. As pessoas que participam também da constelação, é o que Bert Hellinger falava, né? E a pessoa também está constelando ali. Todo mundo constela junto. As pessoas que estão assistindo,
elas também fazem uma constelação. No entanto, que tem, quando na minha formação, eu lembro que a Roseli falava muito, ela dava esse exemplo, que quando o Bert Helling vinha para cá, ela participou, né, dos eventos dele, da Mimança, foi quem deu a constelação para ela, era a pessoa que estava ligada ali ao Bert Helling, por isso, assim, eu falo que eu fiz com a Roseli, é a pessoa direto da fonte mesmo. E a Mimança, eles achavam um absurdo que aqui no Brasil, o que acontece? Por exemplo, se você vai participar de uma constelação em grupo, a pessoa que constela, ela paga mais caro. E os participantes pagam mais barato. Eles achavam um absurdo isso, porque não existe isso. Porque a constelação, então, assim, o mesmo valor que aquela pessoa que vai constelar paga, para eles, né, na Alemanha, onde eles faziam, é o mesmo valor. Então, eles achavam um absurdo daqui quem participa, por exemplo, a constelação custa R$1.000. A pessoa que vai constelar paga R$1.000. Aí, quem vai participar paga R$100, 150. Não, porque eles falavam que quem está participando, quem está assistindo, está também constelando. Não é porque cada um tem a sua questão, cada um tem as suas questões dentro do seu sistema. Então a gente acaba pegando carona mesmo ali nas constelações, né? Em grupo. Sim, e é muito bonito uma constelação em grupo. Eu lembrei de como eu entrei na constelação também, né? Porque você falou, eu lembrei da minha história. Assim, gente, para quem não sabe, eu também sou consteladora, mas eu faço isso de uma forma diferente. Eu faço de uma forma vibracional e eu juntei isso à minha metodologia, né, para fazer. Tanto é que eu chamo de reconexão, porque a forma como eu entendo como eu devo mexer nesse sistema, junto com as técnicas que eu tenho. Mas a minha primeira constelação também foi uma constelação em grupo. Só que eu, diferente da Kedma, eu peguei a explicação. Eu peguei a explicação quando eu estava lá. Ai, gente, eu lembrei porque foi uma em grupo. Eu já conhecia de falar, mas eu também não conhecia direito. O que é? Eu lembro que foi muito impressionante, porque eu participei, assim como você, desde o primeiro momento. E, Kedma, eu fiquei com aquele grupo alguns meses, né, naquele grupo. Toda constelação eu representava. Tipo, e às vezes tinha mais de uma constelação por dia. Eu sempre conectava com os campos. Eu acho isso tão mágico, porque eu sempre acabava aquele movimento. Geralmente eu não constelava, mas eu entrava nos movimentos dos outros. E eu ficava muito impactada, porque eu via a parte minha que ressoava com aquilo, que precisava ser curada. Então eu ficava em estado assim, é o que você falou, é para todo mundo, é quem está no movimento, é quem está assistindo, é muito mágico, porque as pessoas não entendem o poder de cura que isso traz, as reflexões, quando você está aberto de verdade, né? E eu queria que você trouxesse para a gente, assim, um pouco disso, como você principalmente agora como profissional, mas eu quero primeiro saber como a constelação mudou a tua vida, e depois como profissional, agora com essa bagagem, como você entende que a constelação muda a vida dos outros? Ô, Pérola, falhou um pouquinho a sua segunda questão. A primeira questão eu ouvi, como que a constelação mudou minha vida. Isso. Aí a sua segunda questão eu não ouvi direito. Não deu para ouvir que falhou. Beleza. Como você vê que a constelação muda a vida dos outros, agora como profissional, né? Tá. Então, olha só, para minha vida, eu vou falar assim, a constelação, ela não mudou, ela continua mudando. Porque não é algo que a gente fala assim, olha, a constelação, você fez a constelação, pronto, resolveu, acabou, ponto final. Jamais. Doce ilusão. Na verdade, nem constelação e nenhuma outra terapia é algo que vem, que resolve ponto final e acabou, segue, vida que segue. Não. Muito pelo contrário. Quanto mais nós vamos aprofundando, né, eu enquanto profissional e até a constelação para a minha vida, eu percebo uma mudança contínua, tá? Então, vira e mexe, eu fiz, o mês passado, para você ter noção, eu fiz um processo de constelação ali, eu estava sozinha em casa e fechei os olhos e ali eu entrei num processo, eu falei, gente, como assim? Então, na realidade, a constelação, ela acontece no dia a dia, tá? É uma transformação que acontece diariamente. A constelação, ela me trouxe a capacidade mesmo de me fazer enxergar o quanto é importante eu estar no meu lugar. No meu lugar dentro do sistema, sabe? Porque o sistema, cada sistema familiar, cada pessoa tem o seu lugar, cada membro tem o seu lugar. E muitas vezes não,
inconscientemente nós ocupamos os lugares de outras pessoas por amor, por querer salvar, mas isso acontece inconscientemente. Então, para mim, essa consciência, né, eu falo que é consciência mesmo, que a constelação vem trazendo para mim, é justamente quanto mais eu estiver no meu lugar, muito mais eu vou saber lidar com as minhas questões, muito mais eu tenho consciência, eu tenho conseguido expandir cada vez mais a minha consciência, um entendimento, sabe aquela oportunidade que é oportunidade, não, eu diria permissão. É a permissão para eu ser quem eu sou. Então, isso eu percebo que a cada momento, a cada dia, isso vai acontecendo, isso vai crescendo mais. Né? O que eu tenho notado, não dá para falar o que mudou. O que eu falo, a Kedma antes da constelação, a Kedma depois da constelação, isso com certeza. Isso com certeza. Eu consigo perceber hoje um processo de evolução, eu comigo, eu acho que é o mais importante. Eu comigo, quando eu paro, quando eu vejo as minhas ações, as minhas atitudes, a maneira, até às vezes a maneira de falar, a maneira de observar o meu próprio sistema, sabe? A maneira de olhar para as pessoas. Então, hoje eu consigo olhar para essas pessoas, para esses lugares numa perspectiva, num ângulo diferente. Então, isso tem me ajudado, isso ajuda muito para que a vida seja mais leve, mesmo com todos os desafios, sabe, que nós temos, todos os desafios. Então, me traz esse olhar, sabe, num lugar diferente. E isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque são muitas descobertas. Eu falo que a constelação são descobertas diariamente, diariamente. Nossa, maravilhoso. E eu acho muito legal você trazer isso, porque tem um misticismo da constelação que me irrita, que as pessoas colocam, que é, nossa, você vai fazer uma constelação, sua vida vai mudar totalmente, você vai resolver tudo aquilo. Daí você fala, gente, da onde vocês tiraram isso? Vocês estão criando uma expectativa irreal. Daí quando eu pego uma pessoa e falo, primeira coisa que eu tenho que avaliar, então, você conhece constelação? Então, vamos lá. A gente não vai resolver tudo isso em uma sessão. Entendeu? A gente não vai, a gente tem que ser sincera, é um passo a passo, a gente vai desconstruir para construir algo novo. Porque tem gente que traz isso, e sim, gente, não estou falando que a constelação não é transformadora, não. Ela é, e ela é muito. Ela é uau! A gente sai de uma constelação que a gente fala, o que aconteceu aqui, né, Kedma? A gente sai que a gente fala, o que aconteceu aqui? A gente chora, eu sempre falo, deixa o lencinho, deixa ali que a gente chora, a gente realmente é muito poderoso. Só que a gente tem que ser sincera. Todos os processos terapêuticos, eles levam um tempo. Não é que você vai fazer uma constelação e vai desbloquear tudo. E se rolar isso, é porque já teve um processo gigante antes disso, que quando você chegou ali, resolveu. É isso, não é que a constelação é mágica, é que teve o antes, né, gente? As pessoas esquecem que as pessoas têm um antes também. Então, é muito importante a gente desmistificar, porque isso é uma das coisas que eu acho que gera uma expectativa muito grande em cima da constelação, e quando ela não é cumprida, acaba denegrindo a imagem que não era para ser, porque esse nunca foi o propósito. Bert Helling, ele constelou até o final da vida dele, pai e mãe. 92 anos ele fez, acho que a última constelação dele com a mãe. Exato, 92 anos ele estava fazendo constelação com a mãe, gente. O cara juntou toda a informação sobre constelação. Você vai falar que ele não sabia o que ele estava fazendo? Ele sabia o que ele estava fazendo. E até antes da morte dele, ele constelou o pai e mãe, constelou mãe. Você acha, o cara que criou o sistema, constelou até os 92 anos, você acha que você vai ser diferente? Que eu vou ser diferente? Qualquer pessoa vai ser diferente? Não, a gente vai ter momentos que a gente vai voltar em alguns assuntos, só que por ângulos diferentes. E é sobre isso. Eu achei muito bacana trazer isso, porque, é sério, a gente precisamos de profissionais que mostrem esse lado real da constelação, porque, infelizmente, nos últimos anos tem tido uma onda de desinformação que tem prejudicado muito a constelação familiar. Tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui, que é da Cássia. Deixa eu até botar na tela. Opa! Gratidão, que perfeição a constelação. Amando muito cada vídeo, assistindo cada vídeo, cada nova descoberta prazerosa. Parabéns pela leveza na abordagem. Que bom que você gostou, Cássia. Isso é interessante porque é leve, né, Kedma? É leve. Leve. Leve.
E quando você fala, a segunda pergunta, né, que você falou assim, Kedma, e como que eu percebo isso na vida, quais são, né, os feedbacks e quais são as transformações na vida das pessoas, né, das pessoas que me buscam, que procuram a constelação muito, né? As pessoas me procuram muito pela constelação, por conta da constelação, né? Muitas indicações. E o que eu percebo? É justamente isso, a leveza. As pessoas carregam um peso tão grande do sistema familiar, do pai, da mãe. Olha só, esses últimos dias eu fiz uma constelação, vou dar aqui um exemplo, que era uma pessoa que ela estava percebendo que ela estava entrando em depressão novamente. Entrando em depressão e ela não era aquele movimento que ela queria, e simplesmente pelo motivo. Nós fizemos a constelação, vimos algumas coisas, fizemos uma sessão pós-constelação, porque eu faço isso sim. Então a pessoa vem comigo, eu vou explicar o que é constelação, como que funciona, o que é, essa breve explicação. Mesmo a pessoa que já fez constelação, que já conhece, eu converso, eu falo, e depois eu faço a constelação e ainda tem uma sessão pós-constelação comigo, que é justamente para a gente poder observar, trazer as informações, quais foram as percepções que a pessoa teve na constelação. No dia, assim, a gente fala que é ficar observando o que aconteceu, o movimento na constelação? Não, porque isso eu também não faço. Então, eu até falo para a pessoa, olha, o que acontece aqui é algo que é muito particular, é muito subjetivo. Então, não tem a necessidade de ficar falando e comentando, não. Se a pessoa quiser saber, fala uma frase, sabe? Faça, a constelação é libertadora, eu me senti leve, é transformadora, para que a pessoa busque, porque a constelação, ela explicada a parte teórica é uma coisa, a constelação vivenciada é outra, completamente diferente. Quando eu explico a constelação, eu comento aqui sobre a constelação, quando a pessoa faz a constelação, ela fala, pelo amor de Deus, o que é isso? Sabe? Então, é diferente. Cada constelação é uma constelação. Então, por isso que eu falo, é algo que é simples, mas é algo que é tão valioso, sabe? É algo que é tão único. Então, o que eu falo, eu preservo sim, não gosto de ficar conversando e falando ali especificamente o que aconteceu com a pessoa. Na hora, no dia mesmo, eu já não comento mesmo. Mas 15 dias depois, nós vamos conversar quais as percepções, quais dúvidas, porque às vezes são pessoas que são leigas, não conhecem, não sabem sobre a constelação. Então, por isso que eu acho muito importante, eu considero muito importante que a pessoa venha, que a gente conversa, para que fique realmente claro. Porque depois da constelação, o que é preciso fazer? Tem um pós-constelação, tem um ali você tomar o seu lugar. O que pode ser feito? Não é porque o dia a dia as pessoas continuam do mesmo jeito. Então, o que eu posso fazer? Então, eu tenho essa conversa depois. E o que as pessoas me falam justamente é isso. As pessoas elas ficam muito agradecidas porque elas percebem que elas tomam um lugar que não é delas, elas tomam a postura, elas tomam o peso. Muitas vezes são sensações, são emoções que não são da pessoa. Que quando ela olha, ela está carregando aquilo que é da mãe, da avó, do vô. Sabe, muitas questões de relacionamento. A semana passada também atendi uma outra pessoa que era justamente isso, a questão do relacionamento. Sabe, uma pessoa que não consegue se relacionar, que toda vez a questão do relacionamento repete sempre o mesmo padrão. E quando ela olhou na constelação, o que ela observou? Que ela estava querendo ali salvar o casamento dos pais. Então, por amor a eles, como não para eles não deu certo, ela também não se permite ter relacionamento. Por quê? Porque se eles não tiveram, eu também não tenho. É como se nós falamos inconscientemente assim, mãe, pai, vó, por amor a vocês, eu também não tenho dinheiro. Por amor a vocês, eu também não me relaciono, não tenho relacionamento saudável. Por amor a vocês, eu já atendi várias pessoas com questões de saúde, com padrões, pessoas que estavam doentes, com câncer. Por quê? Porque no sistema familiar tinha pessoas também. Então, a gente acaba reproduzindo esse padrão, sabe? E tudo isso é o quê? Por amor.
E aí, no caso, o Bert Hellinger fala que é o amor cego, não é? Então, por amor, nós fazemos isso, né? Nós temos essa lealdade familiar. E a lealdade familiar é o quê? É a necessidade que o ser humano tem de pertencer a um grupo. Você pode ver, se a gente lembra quando nós éramos adolescentes, crianças, nós o tempo todo estamos inseridos em grupo. Nós temos essa necessidade de estar em grupo. Esse é um padrão que faz com que a gente sobreviva. Agora, o primeiro grupo que nós pertencemos é a nossa família, é o sistema familiar. Então, por isso que nós temos essa ligação muito forte com o nosso sistema familiar, esse inconsciente coletivo. Nós trazemos do inconsciente coletivo do nosso sistema familiar. Então, nós reproduzimos isso, e sem falar que nós trazemos também no nosso corpo, as nossas células, o nosso DNA vibra, isso vibra. Nós somos concebidos dentro da barriga da nossa mãe, gente. Isso daqui é o quê? Eu trago o que aqui? São células de quem? É do meu pai e da minha mãe, que por sua vez, eles também estavam lá na barriga da minha avó. Então, imagina o que nós trazemos no nosso corpo e que vibra, isso vibra. Nós que temos história, cada povo, cada raça, cada etnia, cada país tem a sua história. Então, nós trazemos isso, nós trazemos e reproduzimos, e muitas vezes a gente não sabe. Nós reproduzimos sem a gente saber. Inconscientemente nós reproduzimos. E na constelação, nós temos a oportunidade de identificar esses padrões. Eu tenho a possibilidade de identificar o que? Essas crenças. Isso são as crenças limitantes, esses emaranhados que nós ficamos presos neles sem saber. E aí, por isso que nós nomeamos como o quê? Procrastinação. Ah, porque eu procrastino, porque eu tenho o dedo podre, porque eu sou preguiçosa, ou porque eu não consigo, ou porque tudo isso nós conseguimos encontrar, identificar isso através de uma constelação familiar. Por quê? Porque onde que isso acontece? Essas crenças, elas acontecem quando nós somos crianças, na nossa infância. É lá onde a nossa mente começa a fazer os primeiros downloads. E tudo que nós ouvimos, tudo que nós vimos, tudo que nós vivenciamos no nosso sistema familiar, ou com as pessoas, com os cuidadores, nós trazemos aquilo como verdade. E isso fica mesmo preso no nosso inconsciente. E é por isso que a gente não consegue, muitas vezes, acessar a prosperidade, a abundância nas áreas da nossa vida. Pérola, se você deixa, você sabe que eu vou embora, né? Não, mas você sabe que aqui é para isso. Aqui é o lugar para eu não. É isso que eu quero aqui. Aqui é aquele momento que a gente se abre. Como eu falei, isso aqui é fofoca. Fofoca não tem tempo, gente. A gente só bota um tempo, porque senão a gente fica até 10 horas da noite, entendeu? Mas fofoca é assim. A gente vai falando. E você me falou, eu lembrei de algumas constelações que eu fiz, porque a gente tem coisas que assim, eu quero alinhar. E é muito importante que as pessoas não entendem isso. Quando a gente fala que a gente repete padrões por amor, às vezes a gente repete padrões de histórias que a gente nunca ouviu na vida, sabe? Porque parece absurdo e bizarro, mas é assim que funciona. Eu já peguei gente, para vocês terem ideia, que a pessoa tava, pera, eu tô aqui nesse momento, vamos fazer uma constelação, quero entender. E eu faço o quê? Na minha forma de constelação, eu desenvolvi uma mesa radiônica para fazer. Então eu falo assim, você quer escolher ou você quer que a mesa decida o que você vai constelar? Porque a mesa fala qual é a energia que ela precisa no momento, não é necessariamente o que ela acha, mas é o que a energia dela diz. Então a mesa abre o assunto que ela precisa trabalhar. E aí chegou um momento que o assunto era o avô materno. E o avô materno era alguém que ela nunca tinha conhecido, a família inteira não fala dele, porque, tipo, era um excluído da família, a família, tipo, excluiu aquilo, tanto é que ela nunca ouviu falar. E naquela constelação, veio as informações de que precisava ser colocado no sistema, porque aquele homem precisava ser incluído no sistema. A família relegou, mas precisava ser incluído no sistema, porque esse era um dos motivos por que o dinheiro não fluía. Era a energia do pai e da mãe dela, precisa daquela energia. E ele foi excluído, teve motivos, não vamos falar também com o Homero Santo, mas teve motivos para ele ser excluído? Teve, mas isso atrapalha todo o sistema, gente. Por isso que a gente não pode falar, não, eu estou de mal com a minha família excluída. Não, é você harmonizar aquele sistema. Você não precisa conviver com pessoas que te fazem mal, mas você precisa colocar ela no lugar certo, respeitar a hierarquia no sistema, para que a tua vida flua.
E a gente trabalhou essa ordem, colocou ele de volta, e naquele período que foi uma pessoa que fez algumas sessões, não só ela, como a família se transformou naquele período. Ela falou, meses depois, ela falou, Pérola, essa constelação pode afetar os meus parentes? Eu falei, pode, porque está acontecendo isso. Porque quando o campo está aberto, todo mundo é curado, gente. Recebe cura quem está aberto no sistema. Então, aconteceram coisas incríveis na família dela, de pessoas que nem sabem o que é constelação. Por quê? Porque alguém falou e olhou, tem um problema aqui, tem alguém que não está sendo incluído, precisa ser incluído. A pessoa foi incluída, outras consciências foram harmonizadas, porque no meu método de constelação, às vezes eu consigo identificar, tem outras consciências que entraram aqui, que queriam isso. Porque tem gente esperando. Não é só a gente, o campo está esperando. Mesmo quem não está fazendo nada. Às vezes a tua mãe está esperando essa cura, mas ela não sabe fazer. Quando você faz, se ela está querendo essa cura, ela recebe. Por isso que constelação é muito poderoso, porque a gente faz para a gente. Mas se o campo está aberto, a família também recebe. É muito lindo de ver isso. É muito mágico, né? Eu acho isso, assim, é muito mágico. Reverbera, né? Reverbera. A constelação, ela reverbera. Pode acontecer, é isso, né? A pessoa estando disponível, né? Porque às vezes são questões e às vezes a pessoa tá ali, não tá querendo, não sabe como resolver, e aquela pessoa que tem esse despertar, né? Que desperta para... porque o que acontece, né? Quando a gente fala isso, a constelação, essa transformação que acontece, é a pessoa, né? É a transformação da pessoa, é o comportamento, é o olhar, é a maneira de falar. Então, são essas transformações que acontecem mesmo, sabe? A questão do respeito, do não julgamento, de você saber que, puxa, tem a minha história e cada um também tem a sua história. Então, a maneira como você começa a lidar com o outro, a maneira como você olha para o outro é de uma maneira diferente. Então, é por isso quando a gente fala, porque vai afetar, porque vai curar, depende, mas é o que a Pérola falou, pode acontecer? Pode acontecer porque, de repente, a maneira como você falava com sua mãe, a maneira como você falava com seus filhos, a maneira como você falava com seu marido, não vai se repetir mais. Você vai falar, você começa a agir de uma maneira diferente, você começa a se comportar de uma maneira diferente. Automaticamente, a pessoa também vai mudar. A pessoa vai perceber. Então, é aí onde acontece essa harmonização. Porque tudo começa onde? Tudo começa com você. Né? Toda mudança que eu quero que aconteça no mundo, essa mudança precisa acontecer primeiro comigo. Então, para que eu consiga olhar para o outro de uma maneira diferente, para que eu consiga olhar para um problema de uma maneira diferente, para que eu consiga me relacionar com as pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira mais saudável, eu primeiro tenho que me relacionar comigo de uma maneira diferente, de uma maneira mais saudável. Então, quando eu começo a fazer isso, eu também, isso que está em mim reverbera. Isso reverbera. Né? Porque se você não grita, você concorda que o outro também não vai gritar? Se você não xinga, você concorda também que o outro não vai xingar? Se você não julga, o outro também não vai julgar. Então, o movimento, a mesma coisa no trabalho, nas relações. Quando nós falamos de constelação, constelação é onde existe relações, mas está nas relações. Onde tem relação, tem a constelação familiar. Né? Tem uma ordem, tem uma hierarquia, tem quem veio antes, quem veio depois. E tudo isso são questões que são muito importantes da gente observar, sabe? Dentro de um grupo que você está. Então, quando nós começamos a agir de uma maneira diferente, porque se eu vou buscar a constelação, eu vou buscar uma solução. Eu vou buscar uma ajuda, como o Bert Helling falou, é uma ajuda para a vida. Se eu vou buscar uma ajuda, eu preciso estar disposta a fazer o que precisa ser feito. Porque não há transformação, não há mudança agindo da mesma maneira, agindo do mesmo jeito. Isso não existe essa possibilidade. Agora, a partir do momento que você busca ajuda, por que a constelação ela é tão transformadora? Por que a gente fala, gente, muda, porque a pessoa muda. Muda porque a pessoa está disposta. Então, quando existe essa mudança, quando existe essa percepção, quando a pessoa quando a pessoa se coloca no seu lugar e começa a olhar
para si de uma maneira diferente, quando a pessoa começa a se perceber, aprende a lidar com as suas emoções, com as suas questões, aprende a regular. Então, o relacionamento com o outro, com o que está fora, muda completamente. Por isso que a gente fala, quando eu mudo, o mundo muda. E é isso realmente. Nossa, é muito mágico. É muito mágico falar de constelação. Eu gosto muito de ouvir você falando de constelação, porque, primeiro, você é uma profissional muito boa nisso. Eu posso falar porque eu já fiz constelação com a Kedma, tá, gente? Então eu tenho propriedade, eu realmente já fiz constelação com ela. Ela é ótima, uma profissional excelente. E você tem muito conhecimento. E é muito bom ver, porque a gente tem que ser muito honesto, gente. Olha, constelação tem leveza na constelação, pelo menos os que a gente faz, tá? Porque isso é uma coisa legal de trazer. Por que tem tanto gente com medo de fazer constelação? Porque algumas pessoas lidam de uma forma muito pesada. Porque a gente está lidando com traumas, com dores. E eu até falo, tipo, a última constelação que eu fiz com uma pessoa, a gente estava trabalhando coisas muito difíceis para ela. Eu falei para ela, olha, tá tudo bem. Eu sei que eu estou lidando com dores, às vezes, que você carregou uma vida inteira, e tá tudo bem, a gente está aqui. Só que a gente traz leveza, a gente não fica cutucando a dor da pessoa para sangrar. A gente olha e fala, não, é assim. E a gente alivia aquela carga, porque esse é o nosso trabalho, pelo menos é assim que eu vejo, né, Kedma? O nosso trabalho como terapeuta não é ficar avivando a dor dos outros, é trazer leveza, consciência e leveza. E tem gente que, infelizmente, não trabalha dessa forma. E acaba causando traumas muito grandes em pessoas sem necessidade. E é importante a gente trazer, porque tem pessoas traumatizadas. Eu lembro que tem uma pessoa que chegou para mim uma vez, que ela falou, Pérola, eu estou interessada em fazer constelação, mas eu tenho muito medo. Com você eu quero testar, porque eu confio no teu trabalho. Eu sei que você faz, porque eu vejo umas pessoas que fazem, entram numa constelação e parece que sai pior do que entrou. Isso não é a constelação, é a forma como foi feita a constelação que trouxe isso. Isso tem que ficar muito claro, gente. E a maneira, uma coisa que a gente fala também, assim, a constelação, a terapia, tudo é para todo mundo. A gente precisa saber olhar também no momento, né? Verdade. Porque a constelação é para todo mundo, mas nem todo mundo está para a constelação. Né? Então, assim, é algo que eu falo, é algo que é muito profundo, sim, muito profundo, mas é algo que vem para ajudar. Então, é algo que talvez no primeiro momento a gente fique um pouco sem entender, mas quando nós sabemos exatamente ali o que vai acontecer, por isso que eu gosto de explicar, eu falo mesmo, explico mesmo, às vezes eu não tenho, falo, gente, a minha agenda tá daquele jeito, mas é daquele jeito mesmo, eu vou explicar, eu vou chamar a pessoa, porque eu acho que é muito importante isso, você saber o que você vai fazer, você vai saber o que vai acontecer, e ter esse acompanhamento é muito importante. Né? E às vezes é aquela coisa, é entender que às vezes a pessoa não estava no momento. A pessoa não estava no momento e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? É saber respeitar, né? Porque quando a gente fala, né? Cada um o que quando a gente fala na constelação, né? Cada um tem o pai e a mãe que merece, né? Então, assim, cada um tem um constelador que merece, né? Porque tudo depende muito da frequência, a gente sabe o quanto isso, né? Tudo interfere, então é o que você está emanando, é o que você está buscando, e acontece como tem que ser, né? É o que a gente fala, a constelação, ela simplesmente, ela é isso, né? Ela vai mostrar o que é necessário, acho que isso que é muito importante. E eu também, para mim, as constelações, assim, parece que cada constelação que eu faço é a primeira constelação, né? Porque eu me surpreendo tanto quanto a pessoa que está constelando. Eu me surpreendo, eu fico assim, eu falo, meu Deus! Então, cada constelação que eu faço, eu falo, cada vez mais eu tenho mais certeza do que eu faço, cada vez mais eu amo a constelação, cada vez mais, porque é algo que traz, assim, uma percepção de vida, isso daqui traz uma leveza, traz a resolução, sabe? E a resolução, não uma resolução com um ponto final. Ela traz uma resolução, ela traz ali um primeiro movimento, um primeiro entendimento, sabe? Porque a constelação, ela possibilita que a pessoa, ela comece a buscar muito mais conhecimento, ela passa a entender melhor. Então, a pessoa vai em busca, e como nós sabemos que é algo que não tem fim,
que quando nós falamos do nosso desenvolvimento, quando nós falamos das nossas questões, quando nós falamos do nosso inconsciente, é algo assim que nós não tem nem como imaginar a imensidão, né? Quando a gente fala para a gente aprender a lidar com a nossa mente, para a gente aprender a lidar com o nosso corpo, porque é o que eu falo, é corpo, é mente, é espírito, são tantas coisas, é tudo isso junto. Então não é o que a Perola falou, não é apenas em um dia, mas um dia pode trazer uma mudança gigantesca. Um dia traz uma transformação para a vida que nós não, eu acho que nós não fazemos ideia do que pode acontecer numa sessão de constelação. Nossa, não fazemos mesmo, não fazemos mesmo. Você falou uma coisa impressionante, assim, eu também me impressiono. Toda constelação que eu faço, eu me impressiono e eu aprendo muito com aquilo. Porque vem mensagens assim para aquela pessoa, mas são mensagens para aquela pessoa que eu falo, gente, se eu aplicar isso na minha vida, eu sei que também vai mudar a minha vida. É impressionante o quanto é poderoso. E também é importante a gente falar você falou do momento, é muito importante a gente respeitar o momento, sabe? Porque, às vezes é o momento de fazer uma constelação, mas às vezes tem uma resistência daquela pessoa, porque, como eu falei, nós estamos trabalhando com as dores mais profundas. Então, tem coisas que a pessoa trava no processo e a gente tem que entender que está tudo bem. E a pessoa também tem que entender que está tudo bem, que ela não conseguiu perdoar tudo naquela sessão, que ela não conseguiu liberar toda a dor naquela sessão. Porque tem gente que se culpa, né, Kedma? Tem gente que se culpa por naquela sessão não ter resolvido tudo, não ter... E não. Tanto é que, assim, tipo, eu pergunto, a gente faz alguns movimentos sistêmicos quando a gente faz uma constelação, e um desses movimentos, eles são frases sistêmicas. E às vezes tem gente que não consegue falar uma frase de perdão para a pessoa. E tá tudo bem, a gente fala, olha, tá tudo bem. Tenta depois de novo. Num outro momento, não agora, na semana, tenta, vê se você consegue. Mas respeita o teu momento, respeita o que você está sentindo, porque, gente, aquilo não foi construído em um dia, então a gente não tem que ter a responsabilidade de desconstruir aquilo em um dia também. É isso que a gente tem que trazer muito, porque a gente está vivendo na era do imediatismo, na era do botão. A era do botão é maravilhosa. Gente, eu amo um botão, eu amo você clicar, tá tudo pronto, 5 minutos. Eu adoro isso. Mas quando a gente fala das questões emocionais, não funciona no clicar de um botão. Não. Ainda não, quem sabe algum dia, mas ainda não. Ainda não. E principalmente quando nós falamos em questão de perdão, é um assunto para mim que é muito, muito importante. Porque eu até atendi uma pessoa o mês passado também, coincidentemente, e ela falou, olha, eu tenho receio de fazer a constelação pelos vídeos que eu assisti, que eu assisti uma constelação em que a pessoa estava de frente para o abusador e ela tinha que aceitar, perdoar. Eu falei, bom, e aí é onde você falou, né, puxa, a maneira como nós temos que abordar a constelação, né? Então, assim, na constelação eu já aviso, aqui não é perdão, não é perdoar de forma alguma. Na constelação você não vai pedir perdão, na constelação você não vai perdoar. A constelação, ela é um momento, é um lugar, é onde você vai reconhecer, é apenas olhar para aquilo que é. É isso sim, é isso, tá? Então não é questão de perdão, porque se você sofreu alguma coisa, como se perdoou alguma coisa que te fez tanto mal? Mas quando você reconhece aquilo, aceita aquilo, isso aconteceu, e ponto final, sem justificativa, sabe? E deixar com a pessoa que fez, deixar todas as consequências. Então tem todo um movimento que eu faço na constelação, justamente para a gente poder abordar essas questões, atender pessoas que passaram por abusos, abuso com os próprios pais. Então, assim, são temas fortes mesmo, mas que tem todo um respeito e um cuidado justamente na hora dessas constelações, né? Quando vem esses temas assim, que a gente precisa estar bem consciente, estar de fato vazio dos nossos pontos de vista, né? Do que eu percebo em cada situação, porque na constelação não tem isso, porque todos pertencem. Quando a gente fala da lei do pertencimento, é porque todos pertencem, né? Todos têm o direito a pertencer, todos, independente do que fez. Então, cada um tem o seu lugar.
Então, eu acho essa questão muito importante. E quando a gente fala do perdão, eu também tenho o meu ponto de vista sobre o perdão é aquela coisa, né? O perdão, na verdade, é o auto-perdão, né? É você se perdoar daquele sentimento, daquela mágoa, daquilo que você trouxe durante tantos anos, daquela situação que aconteceu lá atrás. Né? Então, quando você fala o perdoar, é claro que tem outro que às vezes precisa ouvir o perdão, mas o perdão, ele é algo que é tão forte, que é muito mais o auto-perdão, né? Porque é você, porque aquilo aconteceu lá, aconteceu aquilo lá. Só que você carrega esse ressentimento há quanto tempo? Há quanto tempo que você está ali sofrendo por aquilo? Então você precisa se perdoar para que você consiga liberar todo esse tempo que você trouxe, que você carregou. E aqui teria que ser uma outra live, Pérola, uma outra questão, um outro assunto para a gente poder abordar aqui, que eu acho também fantástico, né? Vamos agendar isso. Vamos agendar. Eu acho esse assunto assim fundamental, é incrível também. É incrível também. Não, é incrível. Vamos agendar. Eu ficaria com você mais tempo, mas eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, então nem vou te segurar. Eu gostaria, mas compromissos são compromissos. Então, é aquela coisa, tipo, estamos chegando na reta final. Gratidão, Kedma. Mas antes de acabar, nós temos o nosso quadro Fofocando com os Oráculos. Uhul! Gente, olha, a Pérola também é maravilhosa, tá? Ela falou de mim, mas o trabalho que ela realiza também é muito fantástico, sabe? É muito incrível isso. Da gente poder, né, hoje, de estarmos aqui e da gente poder compartilhar, da gente poder falar das mulheres, das pessoas que trabalham, que fazem trabalhos incríveis também, sabe? E quanto mais pessoas a gente tiver assim, a gente sabe o quanto mais pessoas serão atendidas, né? Então, isso é incrível. Parabéns também pelo seu trabalho. Eu vejo você, honro a sua história, cada pessoa que estava aqui, muito obrigada, muito grata pelo convite, que aconteça mais e mais, porque isso daqui é um bate-papo muito, muito gostoso com o que nós fazemos, o que nós amamos, né? Então, é tão bom quando nós trabalhamos, porque aqui é um trabalho, é o nosso trabalho, e quando nós conseguimos realizar o nosso trabalho com amor, né? Quando a gente consegue unir isso tudo, então isso é muito bom. Olha lá, mais um tema também. Muito bom. Sim, muito bom. Vamos mais um tema, vamos discutir, porque a ideia desse quadro é justamente isso, é ser leve, para a gente se divertir, mas para também a gente falar o que a gente faz, porque infelizmente do nosso trabalho como terapeuta tem muita gente fazendo muita coisa errada, muita desinformação e muita coisa trazida de uma forma tão pesada que mais assusta do que faz as pessoas chegarem. Então eu criei esse quadro para a gente ter o nosso lugar de fala, mas de uma forma divertida, e que as pessoas vejam que o nosso trabalho também é leve, que você não precisa se assustar quando você vai buscar um terapeuta. Não precisa, gente. A gente não morde ninguém. A gente está aqui só para ajudar e a gente não vai te julgar, a gente só vai te ajudar, o que é muito importante. E, gente, bora para o quadro. Para quem não sabe, todo final do podcast, quando o convidado topa, eu faço o quadro aqui Fofocando com os Oráculos, porque eu sou oraculista e eu falo que os oráculos são muito fofoqueiros. Conversamos muito, eles me contam muitas coisas, então nós vamos saber da vida do nosso convidado. Então eu quero saber de você, Kedma, você quer um conselho ou você quer fazer uma pergunta? Eu quero um conselho, né? Então, beleza, vamos fazer o conselho. Vamos lá, um conselho para a Kedma do momento que ela está vivendo agora. Tá, mais amplo. Um conselho para a Kedma. Bora lá. Energia boa, gostei. Bora. Primeiro, você está vivendo um ciclo que provavelmente, talvez, não sei se exatamente são coisas que estão se repetindo, mas é uma coisa que está falando, olha, toma paciência, porque o momento que você está vivendo, que às vezes parece que repete, que não flui algumas coisas da forma, isso é o momento do que você tem que passar para que as coisas que você está construindo fluam. Porque assim, eu ia falar, mas é porque não é só para o agora. Você está com uma visão muito longe. E essa visão muito longe, os processos que você tá criando, tem umas coisas que precisa ser limpo. Então, vai construindo, mas o caminho está certo. O caminho está certo. É só aquela coisa do como uma coisa é um processo muito amplo e tem muitas coisas envolvidas no que você está querendo. Tem muitas coisas. Então, realmente, tem que ter paciência, porque é um ciclo. Vai indo, vai, mas o caminho é esse. Então, vamos nessa.
Vamos lá. A Lua, veio a Lua. Então a Lua fala sobre o quê? Tem coisas que vão precisar ser trabalhadas, que vão precisar ser limpas. Tem sombras que talvez você ainda não tenha visto, que estão ou que estão aparecendo, que pode ser desconfortável, mas está no caminho. Por quê? A visão do que você está tendo. Eu sei que você tem uma pergunta específica que você tem aí, mas eu não vou falar sobre isso. Mas a visão que você está tendo, ela é uma visão muito grande. Então, para o que você quer, tem coisas que ainda precisam ser limpas. Então, olha com carinho as sombras que ainda precisam ser vistas para que elas vão saindo. Porque eu sinto aqui, eu não sinto peso, eu só sinto que, olha, é um alerta. Tem sombra aí que está nesse caminho, que por isso que tem coisa que parece que se repete e tal, porque tem algumas coisas que ainda não foram resolvidas. Mas é só você continuar que você vai entender e vai conseguir limpar. É só para você, porque eu acho que é um detalhezinho. Sabe aquela coisa? É um detalhe que você não viu? Porque quando vem a Lua fala de coisas escondidas. Ela fala tipo de coisas nebulosas, é coisa que você não está vendo. Então talvez seja um ângulo que você não esteja vendo. Porque o que me fala aqui não é de negligência, não é de fuga, é simplesmente, você ainda não achou. Você ainda não viu, você ainda não achou a origem da questão. Então, olha com mais cuidado os movimentos, você, talvez até as pessoas com quem você está conversando, porque talvez elas te tragam na fala delas respostas do que está te incomodando do que elas estão falando. Porque eu sinto que é um detalhe. É aquela coisa, um detalhe que quando você pegar, falou, opa, peguei, agora vamos trabalhar. A outra carta que veio é o Ermitão. O Ermitão é outra carta que fala sobre paciência e sobre internalização. Então ela fala, essa jornada realmente é uma jornada que vai demandar tempo. Porque você está trabalhando a tua sabedoria, o teu crescimento, e em até um certo ponto ela é uma jornada solitária mesmo. Por isso que tem coisas que você fala, caramba, não dá para dividir. E não dá, porque tem coisas que você está fazendo que as pessoas não vão entender. Não vão. É um processo muito seu, porque é um processo muito grande. E poucas pessoas têm consciência para acessar o que você está fazendo. E você sabe disso. Tanto é que você sabe que você tem cuidado para trazer as coisas para as pessoas, porque você fala, se eu falar isso, a pessoa vai, não vai entender, ainda vai achar que eu sou louca. Peraí, como é que eu trago isso de uma forma? Continua nesse processo, só não se isola demais, tá? Porque como você está buscando algo que é fora da curva, tem essa tendência. Busque os seus iguais, porque você tem essa questão que você tem iguais hoje, né? Então busque se conectar com esses iguais, dividir com as pessoas que você sabe que você pode dividir, mas maturar, porque realmente tem coisas que você precisa maturar você com você mesmo. É aquele momento do sábio na montanha, que ele precisa daquele tempo para poder fazer, conectar as coisas. Esse é o momento que você está vivendo agora. E tá tudo certo. É só você não se isolar demais, porque não precisa. E o final veio a justiça. A justiça fala, o que você está plantando, tudo que você está plantando, você vai colher. Então, de bom, de ruim, então fica sossegado. A única coisa que a justiça fala, cuidado para você não se cobrar demais em algumas coisas. Porque talvez em alguns processos você esteja querendo muito, de um jeito, ou até uma expectativa. Não sei se é expectativa a palavra, mas é como se fosse uma visão talvez mais pesada do que precisaria, sabe? Porque o que eu sinto aqui tem leveza, mas eu sinto assim, tem coisas que pode ser mais leve, porque você está no processo, você tá bem no processo. É só você não tomar cuidado para os extremos, sabe? Não se isola demais, não fica com muita coisa na cabeça, só faz. Porque, na verdade, isso aqui eu vejo que é um processo longo. É como se fosse, tipo, caramba, você quer uma coisa muito grande. Então, para essa coisa muito grande, tem um processo para ser respeitado. Está falando, respeita o processo, faz o seu melhor, que vai tudo fluir. É isso. Fez sentido para você? Amo, faz muito sentido. Por isso que eu gosto. É o conselho, porque eu escuto aqui e faz muito sentido. Faz muito sentido. Bom, depois eu mando. Lindo. Que bom. Lindo, Depois eu mando a lindo foto demais. das cartas para você, porque aqui eu sei que às vezes não dá para ver direito. Aqui tem uma mensagem da Cássia para a gente finalizar, que é: meninas, vocês são perfeitas. Gratidão pela fofoca terapêutica. Parabéns. Que bom que você gostou, Cássia. Volte mais vezes. Quinta que vem nós temos especialmente fofocas terapêuticas, geralmente é de 15 em 15 dias, mas semana passada eu não passei bem, então eu precisei cancelar. E a Kedma pôde essa semana. Então, semana que vem nós temos com a Marta. A Marta vai vir, a Marta é da semana que vem, às 19 horas, que a gente vai ter um papo muito interessante, como a radiestesia te ajuda a manter sua frequência, a trabalhar sua frequência. Então, vai ser um papo muito bom. Mas, Kedma, gratidão imensa, foi um papo maravilhoso. Eu já quero você de volta. Vamos agendar isso aí. Vamos, já pode. Já pega a agenda aí, a gente já agenda. Já vamos agendar. E gratidão
maravilhoso. A gente vai para um evento agora da Kedma, que eu tô lá, Vamos. né? Eu tô lá. Aquela coisa, então, também tenho que sair. Mas, gente, gratidão por todo mundo que veio até aqui. Compartilha essa live com as pessoas, porque essa é uma informação que pode ajudar alguém. Então, compartilha, curte aqui a live, se você ainda não curtiu. Segue a página, porque aqui sempre tem conteúdo para te ajudar a elevar a tua autoestima, manter sua frequência elevada e cuidar de você. É sobre isso. Um beijo! Tchau, Para tchau. vocês. Tchau. Tchau.